beleza, com veneno e outras coisas mais. Essa música é Casa na Floresta. Foi gravada por um grupo chamado Nanã. Já te conto que ela tem a ver com o vídeo de hoje. Então vamos iniciar com a análise da letra da canção. A parte que eu toquei ali é só um trecho da canção, que na verdade está mais à frente, nem é o início dela, mas eu incluí nessa versão que eu coloquei no início do vídeo o refrão da música, né? E vamos começar por ele. Então o refrão, que é o início da música também, ele diz assim, né? Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Já nessa parte, a gente já tem uma relação entre duas coisas que normalmente a gente acaba colocando como opostas, que é a existência de uma floresta e a existência de uma plantação. Ou seja, a canção fala em plantar, mas implantar numa floresta, mantendo essa floresta. Ah, tá, mas isso aí então é algo impossível. Não, não é algo impossível. A canção ela apresenta justamente essa possibilidade e apresenta essa relação entre a existência de uma floresta e a existência também de uma plantação como sendo o caminho ideal, segundo o autor, os autores da música, para você ter uma vida mais completa, uma vida melhor, né? Para ter qualidade de vida. É essa qualidade de vida que o autor da canção busca, né? Associar a existência da floresta com o ato de plantar. E o que significa, então, essa relação? Então, essa relação entre a existência de uma floresta e de plantação, né? A coabitação dessas duas coisas, ela pode ser resumida num termo que cada vez vem sendo mais usado, né, e difundido, que é o termo da agrofloresta. O que seria, então, essa agrofloresta? Eu fiz uma busca aqui na internet, até para pegar algumas definições mais usuais, né? E achei uma definição boa e um vídeo que eu vou indicar para vocês. A definição, a gente pode ver aqui nesse site, o site ipoema.org.br, é uma das várias que tem na internet, né? Então está aqui. Um sistema agroflorestal, comumente chamado pela abreviação SAF, que é Sistema Agroflorestal, é uma forma de uso da terra na qual se resgata a forma ancestral de cultivo, combinando espécies arbóreas, lenhosas, como frutíferas ou madeireiras, com cultivos agrícolas e ou animais. Essa combinação pode ser feita de forma simultânea ou em sequência temporal, né? A agrofloresta é um sistema ancestral de uso da terra que vem sendo praticado por milhares de anos por agricultores de todo o mundo. No entanto, nos anos mais recentes, também tem sido desenvolvida como uma ciência que se compromete a ajudar agricultores a incrementar produtividade, rentabilidade e sustentabilidade em suas terras. Ou seja, é um sistema que não perde o foco na produtividade, mas que não coloca a produtividade à frente de outros princípios, como o da sustentabilidade. Então, é uma forma de uso do solo que tenta associar a produtividade à sustentabilidade, né, e à manutenção do ecossistema existente previamente ali, claro que incorporando outros elementos que são os elementos plantados. Nessa busca pelo termo agrofloresta que eu fiz na internet, encontrei um videozinho bem interessante que eu recomendo e vou colocar na descrição aqui do vídeo, que é o vídeo O que é agrofloresta. Tá? Eu não vou passar ele aqui, né? Só botar o link, mas esse vídeo ele mostra justamente essa relação, essa possibilidade de se relacionar e de se conjugar a existência de uma floresta com a prática agrícola. Voltando então para a letra da canção, né? A gente estava falando desse primeiro ponto em que ela apresenta, na verdade, uma relação que a gente pode resumir como sendo uma relação
que compõem o sistema agroflorestal, né? E aí, na primeira parte da música, que eu não cantei no início do vídeo, eu cantei uma outra parte mais à frente, depois do refrão, ele já vai meio que descrevendo essa ideia, né? Que é: eu vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce e feijão. Ou seja, está mostrando a variedade de produtos que ele quer plantar, né? Palmito, um café bem bonito, lá na sombra da goiaba e do mamão. Ou seja, está mostrando a possibilidade de manter árvores junto com outras plantações. Sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. Lá no alto, a seringueira, com guapuruvu na beira. Guapuruvu é uma árvore alta que pode atingir até 3 metros de crescimento rápido, né? Contemplando uma vista para o mar. Ou seja, ele está aqui nessa primeira parte apresentando, né, citando diversos produtos que ele pretende plantar, né, segundo as suas intenções reveladas na canção, que mostram a conjugação entre alguns tipos de plantação e a existência de árvores ali. Uma outra coisa que pode ser apreendida desse primeiro trecho de canção é a proposta de se fazer a policultura, né? Então, a ideia de conjugar a agricultura à existência da floresta e não retirar uma para botar a outra, que é a prática mais comum, né? O que a gente encontra aí comumente é: se eu vou plantar, eu retiro tudo que tenho só para privilegiar aquele produto que eu quero plantar, ou aqueles produtos que eu quero plantar. Já na proposta da canção, já primeiro, eu não vou retirar o que tem, eu vou conjugar. E segundo, o que eu vou plantar não é uma monocultura, vai ser uma policultura. Ou seja, eu vou plantar uma variedade grande de produtos. Vindo então para outra parte da canção que eu cantei no início do vídeo, a gente tem aqui: com o cuidado do facão, apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar sua beleza com veneno e outras coisas más. Tem duas coisas relacionadas aí. A primeira delas é a contestação da ideia de que a produtividade deve estar acima de outros princípios, né? Então, apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais, ou seja, ter produtividade deve ser o principal objetivo da produção. Não, a letra da canção considera que isso é uma ilusão, né? Que, na verdade, o que se deve fazer é confiar na natureza, mas principalmente sem manchar a sua beleza. Então, ele coloca esse princípio da sustentabilidade, de não manchar a natureza, como, pelo menos, no mesmo patamar do princípio da produtividade. A outra coisa que é colocada nesse trecho está aqui no início do trecho: com o cuidado do facão. Ou seja, essa ideia de manter o princípio da sustentabilidade, pelo menos no mesmo patamar ou acima do princípio da produtividade, é colocada, associada ao uso do facão. O que esse uso do facão traz para a gente? Primeiro, a não exaltação do uso de máquinas. E segundo, a ideia de que o trabalho manual ele é muito valioso nesse processo, né? Porque o facão vai ser usado na mão, né? Então, essas duas características, né, associadas, né, a não necessidade de uso de maquinário e o trabalho manual como sendo um elemento importante, conduz a gente a pensar na relação entre alguns dos principais fatores da produção agrícola, que é o que a gente vai ver agora. Então aqui a gente vem para falar dessa relação entre o uso do trabalho manual, o uso do maquinário, que está também exposta na letra da canção. Então, só para pontuar, né, a agricultura, o que é a agricultura? São os esforços de produção do homem sedentário em busca do aprimoramento e aceleração do ciclo vegetativo natural das plantas. A ideia da existência de uma agrofloresta
também está relacionada a isso, né? Porque é uma atividade agrícola, né? É uma tentativa de acelerar o ciclo vegetativo natural das plantas. Isso define a agricultura, certo? Só que no caso da agrofloresta, é uma tentativa de acelerar esse ciclo conjugando o que se planta, o que está buscando acelerar o crescimento com a floresta pré-existente ou com a criação também de um espaço florestado. E aí, nesse sentido, a agricultura, a produção agrícola ou a aceleração do ciclo vegetativo natural das plantas, essa prática, ela está relacionada a 3 fatores básicos: a terra, ao trabalho e ao capital. Quando se fala terra, está se falando do local onde você vai colocar a plantação, né? Quando se fala do trabalho, está se falando do quanto de cuidados manuais eu vou ter naquele produto, naquela produção, certo? E quando se fala em capital, é o quanto de dinheiro eu invisto para adquirir insumos, principalmente os insumos modernos. Então, toda a produção agrícola vai estar, de alguma forma, relacionada a pelo menos um desses fatores, né? E na canção, ele busca valorizar mais uns do que outros. Então, o fator terra é o mais tradicional de todos, né? O que significa o fator da produção chamado de terra, né? É o tamanho da área agrícola disponível e a fertilidade do solo, natural do solo. Quando eu sou dependente mais do fator terra para produzir, significa que eu estou dependente do tamanho da minha terra e eu estou dependente do quanto essa terra é fértil naturalmente, né? É claro que eu tenho os outros fatores, o trabalho e o capital, eles vão influenciar nessa capacidade da terra de produzir, né? Mas o fator mais tradicional da produção é a terra, que é que eu tenho uma terra, quanto maior a terra que eu tenho, maior a possibilidade de eu produzir, né? E quanto mais fértil naturalmente essa terra é, também maior essa possibilidade. O segundo fator, que é considerado também um fator tradicional, é o quanto eu tenho de trabalho sendo investido ali. Ou seja, a minha técnica, que técnica eu utilizo, se é o facão, como diz na canção, se é a enxada, se é o arado, se o arado é mecânico, se ele é manual, se eu faço rotação de culturas, se eu não faço rotação de culturas, se eu pratico plantio em curva de nível ou não, em áreas íngremes e por aí vai. Ou seja, o que eu uso de técnica e a quantidade de mão de obra que eu utilizo na minha produção, né? Porque a mão de obra justamente vai dar a possibilidade de eu cuidar mais da terra, precisando menos de outros insumos, né? No caso da canção, a quantidade de mão de obra parece ser, pela proposta, um elemento importante, né? Ou seja, o fator trabalho é que passa a ser, é que está valorizado na canção, né? Porque ele fala, com o cuidado do facão é que eu vou apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais, né? Ou seja, com o trabalho manual, com mão de obra e com a técnica, com o uso de técnicas, no caso, manuais, que compõem a agricultura tradicional. Nesse caso, tradicional aqui não é um termo pejorativo. O tradicional apenas faz referência àquilo que é a base da agricultura antes do processo de modernização da agricultura, né, que ocorreu a partir da Revolução Verde na década de 1950 para frente no mundo, e no Brasil se expandiu mais a partir da década de 1960. Então, o tradicional aí faz referência ao que prevalecia como fatores mais importantes na produção agrícola antes do processo de modernização da agricultura. É o fator terra e trabalho. Agora, a partir da metade do século XX, como eu falei,
começa a cada vez mais estar presente nessa produção agrícola como um fator cada vez mais preponderante, mais importante, né, o fator capital. Que ele vem, na verdade, vai atuar e vai influenciar na necessidade e na forma de como o fator trabalho atua, e vai influenciar também na necessidade ou nas características de como a terra está, né? Então, quando se fala em fator capital, está se falando da quantidade e da qualidade dos insumos agrícolas utilizados, né? E o que são esses insumos agrícolas? Os fertilizantes, as sementes selecionadas, o maquinário, pesticidas, herbicidas e todo aquele conjunto de elementos que compõem a famosa agricultura moderna, né? Que foram surgindo e cada vez se expandindo mais no espaço produtivo agrícola, como sendo elementos essenciais para uma produção. Mas para uma produção com que característica? Para uma produção que passou a considerar como elemento principal, como objetivo principal, o alcance da mais elevada produtividade possível, né? Ou seja, o foco na produtividade. E aí, a gente tem a agricultura moderna como sendo um caminho para buscar esse aumento da produtividade, né? Que muitas vezes é vendido em discursos como sendo o único caminho para se buscar a elevada produtividade. E não é. É claro que é um caminho que tende a acelerar o processo de aumento da produtividade da terra. Só que existem outros caminhos para aumento de produtividade. Por exemplo, com o aumento do fator trabalho, né? Não é só a agricultura moderna que pode aumentar a sua produtividade. A agricultura tradicional também pode aumentar a sua produtividade. E o caminho para esse aumento de produtividade é o aumento, ou se focar mais na melhoria do fator trabalho. Melhoria em quê? Em relação às técnicas utilizadas e em relação também à quantidade de mão de obra. Ou as duas coisas juntas, ou uma coisa ou outra, né? A quantidade de mão de obra também vai influenciar na possibilidade de eu ter maior ou menor produtividade. Um exemplo, uma agricultura que é chamada de agricultura de jardinagem. Esse tipo de agricultura, ela é baseada no uso intensivo de mão de obra. E qual é a ideia? Sim, falando de uma maneira bem simples. É mais ou menos a mesma ideia que se você tiver um jardim ou até uma hortinha caseira e você vê uma plantinha que está começando a ter um tipo de praga ali nela, né? Alguma doença começando na planta. Se você está em constante vigília ali sobre a planta, né, e percebe o iniciozinho dessa praga, por exemplo, começando numa folha, você chega e retira essa folha e retira essa praga junto. A probabilidade dessa praga continuar se espalhando ali vai ser menor. Ou seja, tem um cuidado manual apenas do controle manual, no caso aí poderia ser com o facão que a canção cita, ou com a sua tesoura, você vai lá na sua hortinha e vai cortar e retirar isso. Imagina isso numa área bem maior, né, praticado por várias pessoas. A tendência, eu posso então evitar que a praga se espalhe a partir desse controle manual, esse controle efetivo feito pela própria mão de obra. É possível? Claro que você vai ter um gasto com a mão de obra. Vai ter esse gasto, a necessidade desse controle contínuo. É diferente de eu chegar e tacar um pesticida, né? Porque aí esse pesticida vai chegar e vai matar tudo indistintamente na plantação. Às vezes mata até vida que não deveria matar na plantação, né? Mas ele vai acabar com a necessidade de eu estar olhando o tempo todo, que eu vou estar aplicando de vez em quando aquele pesticida. São dois caminhos diferentes, que têm focos diferenciados. No caso de uma agricultura tradicional que utiliza o uso da maior quantidade de mão de obra para ter esse controle de pragas, por exemplo, o foco está em evitar o uso indiscriminado de agentes químicos. No outro caso, da agricultura moderna, essa preocupação não existe. Mas os dois processos podem levar
a um aumento de produtividade. Então, se eu investir tanto no fator trabalho como no fator capital, né, ou no fator maquinário, ou no fator insumos modernos, a gente pode chamar também esse fator capital aqui, né, eu chamei de capital aqui, mas pode ser chamado de outros nomes ali. Se eu investir mais num ou no outro, eu vou estar escolhendo caminhos, mas que são caminhos que podem desembocar no aumento de produtividade. E aí cabe só uma observação sobre o que é a produtividade, né? Produtividade é uma relação entre o que eu produzo e alguma outra coisa. Pode ser em relação ao que eu invisto de dinheiro, pode ser em relação à quantidade de mão de obra que eu utilizo, mas em geral, na prática agrícola, quando se fala em produtividade agrícola, está se falando em o quanto eu produzo por área, né? Ou seja, o quanto eu produzo em relação ao tamanho da terra que eu tenho. Então, no caso, eu tenho a terra num tamanho X, eu vou ou investir mais no trabalho ou nos insumos modernos para eu ir em busca dessa produtividade na mesma terra, né? Se eu tenho um aumento de terra, de tamanho de terra, aí eu não vou ter um aumento de produtividade necessariamente, né? Eu posso até aumentar a terra e também aumentar a produtividade, é uma relação matemática, né? Eu aumento a área que eu tenho, se eu aumentar na mesma proporção a quantidade de produtos produzidos naquela área, eu não aumentei a produtividade nem diminuir. Mas se eu aumentar uma proporção maior a quantidade de produtos produzidos naquela área, eu vou ter um aumento de produtividade além do aumento do tamanho da terra. Geralmente isso aí ocorre quando eu adquiro uma terra mais fértil do que ela era antes, né? Um pedaço mais fértil. E ao mesmo tempo eu posso também aumentar a área que eu tenho, o tamanho da terra que eu tenho, e com isso reduzir a minha produtividade. Se eu não investir nessa área, ou se no total essa área passar a produzir menos do que ela produzia, né? Proporcionalmente menos. Então eu vou ter uma redução dessa produtividade, né? Então, em geral, o aumento da terra ele vai desembocar no aumento da produção agrícola, que não necessariamente vai desembocar no aumento de produtividade. Agora, normalmente, quando eu tenho um aumento de produtividade, aí sim eu também tendo a ter um aumento da produção agrícola. E por que eu estou falando isso tudo? Resgatando novamente. É a relação que eu estou vendo com a letra da canção, né? Que a letra da canção fala em deixar de ter a ilusão de que o que é bom é o que produz mais, ou seja, do que é bom é aquilo que tem elevada produtividade. A canção considera como um elemento de medição de qualidade da produção não só a produtividade, mas principalmente a qualidade ambiental, na verdade, é a sustentabilidade dessa produção. Esse tipo de discussão leva a gente diferenciar aqueles famosos sistemas de produção agrícola, o intensivo e o extensivo. Porque, na verdade, a gente estava falando já disso de alguma forma, né? Então, o que são os sistemas de uso da terra? Conjunto de técnicas utilizado pelo homem para obter dos solos produtos vegetais. Ou seja, basicamente, as técnicas de produção agrícola elas podem ser divididas. Uma forma de dividir, né, é ser a tradicional ou a moderna, que a gente viu no outro quadro ali. Agora eu estou apresentando uma outra forma de ver, que tem relação com a que a gente viu no quadro anterior, que é você pensar no modelo intensivo e no modelo extensivo. Vamos começar pelo extensivo. O modelo extensivo é aquele em que o fator de produção agrícola mais importante é a terra. Ou seja, o tamanho e a fertilidade natural do solo. Se eu dependo mais do quanto a terra é grande e fértil para produzir, ou seja, minha produção, ela basicamente ela depende disso, ela não tem dependência grande da quantidade de mão de obra, nem do quanto eu investi de insumos, ou seja, esses fatores não são significativos na minha produção. O fator mais significativo é o tamanho da terra e a fertilidade da terra. Aí eu falo que o meu sistema é o extensivo.
Geralmente esse sistema está associado a técnicas mais rudimentares, que são as técnicas mais tradicionais no fator trabalho, né? Ou seja, o fator capital não entra no sistema extensivo, né? O fator trabalho até participa, mas o fator trabalho ele é secundário em comparação ao tamanho da terra e a ideia da fertilidade natural da terra. Eu sou dependente totalmente disso. Se a fertilidade cai ou se eu perco terra, eu vou perder a minha produtividade, por exemplo. Agora, em geral, os sistemas considerados extensivos, eles são sistemas de baixos índices de produtividade da terra. Geralmente, então, quando a gente fala aquele sistema é extensivo, você já pode pensar num sistema em que o índice de produtividade ele não é dos mais elevados. Que pode ser, por exemplo, porque a preocupação produtiva é com a sustentabilidade e não com a produtividade. O que não são coisas também antagônicas. Tá? Eu posso ter uma preocupação com a sustentabilidade tão grande quanto a preocupação com a produtividade. E eu posso ter modelos produtivos sustentáveis e com elevada produtividade, né? Mas, em geral, quando a gente usa o termo extensivo, a gente está fazendo referência a sistemas que tendem a ter menor índice de produtividade, né? Um exemplo típico de sistema extensivo é a agricultura itinerante. Qual é a ideia da agricultura itinerante? É você plantar cada momento em um ponto. Mas não é a prática do pousio necessariamente, né? Porque passou-se a adotar essa ideia de deixar sempre um pedaço de terra descansando, né? Como uma forma de recuperação da produtividade natural da terra. Isso é um caminho. Mas a agricultura itinerante ela é praticada naquelas áreas onde há a possibilidade de eu plantar, usar o máximo da terra, da fertilidade natural da terra. Quando essa fertilidade começa a cair fortemente, aí eu vou e abandono aquela terra e vou para outro pedaço. Aí, depois de um tempo, começa a cair essa fertilidade, eu vou para outro pedaço. Hoje em dia, a gente pode fazer isso dentro de uma propriedade particular. Mas isso, por exemplo, se iniciou com os povos indígenas, antes da chegada dos colonizadores, eles já faziam essa prática, né? O que eles produziam também era, ao momento em que a fertilidade natural caía, eles abandonavam aquele pedaço e iam produzir em outras áreas. Como eles não tinham limitação necessariamente de uso do espaço por conta da inexistência de propriedade da terra como propriedade, né, apenas como posse de território de um grupo ou de outro, essa agricultura itinerante era o que prevalecia antes da chegada dos colonizadores, né? Mas ela pode perfeitamente continuar existindo em alguns lugares, né? Que eu produzo num momento aqui, aí o solo se esgotou, vai para outro local, depois se esgotou, e até pode voltar para o local inicial depois de alguns anos, após a recuperação da fertilidade natural daquele pedaço, né? Você vê que ela não está investindo em nada que vá aumentar a produtividade daquele espaço que veio perdendo essa produtividade natural, né? Essa fertilidade natural. Então, o fator mais importante é a terra, nesse caso aí. O outro sistema, o sistema intensivo, ele tem relação com aqueles dois outros fatores que a gente viu no slide anterior, né? Ele tem relação com o fator capital, ou seja, investimento na mecanização, na modernização daquela produção, e também tem a ver com o fator trabalho. Ou seja, o sistema intensivo, ao contrário do que às vezes a gente pensa, ele também pode estar relacionado a um sistema tradicional, a uma forma tradicional de produção, né? O intensivo não é sinônimo de moderno, ele é sinônimo de uso intenso de um dos fatores básicos da produção agrícola. No caso, o sistema intensivo tradicional, ele vai ter o uso intenso do trabalho, né? Grande quantidade de mão de obra ocupada, intensivo em cuidados manuais, cuidado do facão, como está ali na canção, geralmente encontrado em pequenas e médias propriedades, né? Porque para usar uma quantidade grande de mão de obra, né, os espaços menores eles são mais favoráveis a isso, né?
Então, o intensivo ele é mais sinônimo de elevada produtividade da terra. Pode ser por esse caminho, aqui que eu estou marcando, ó, pelo uso intensivo de mão de obra, né? Intensivo de cuidados manuais. Aí o exemplo que eu dei agora há pouco, agricultura de jardinagem, né? Que utiliza técnicas relativamente aprimoradas como irrigação e adubação, ou seja, não quer dizer que o tradicional não use nenhuma técnica aprimorada. Ele pode usar, mas o que prevalece, a ideia, né, de um sistema intensivo em trabalho, né, como a jardinagem, não é que não tenha técnica moderna nenhuma, mas ele é também caracterizado por bastantes cuidados especiais em relação aos vegetais e ao solo, né? E tem uma boa produtividade. Ah, mas a produtividade não é necessariamente igual à do intensivo em mecanização? Não é, como não é necessariamente igual entre duas formas de produzir modernas. Em alguns locais a produtividade pode ser maior, outros locais pode ser menor. E esses sistemas também vão variar. Mas não quer dizer que ele seja, em geral, de baixa produtividade. Não. Ele pode ser tradicional, mas com uma produtividade elevada. O outro lado aqui, o sistema intensivo, é aquele que a gente está acostumado a pensar com a intensa mecanização. É o uso intenso de mecanização ou de insumos modernos, né? Aí a tendência com a intensa mecanização é se ter reduzida quantidade de mão de obra, é um uso mais elevado de tecnologia, né? E normalmente é encontrado em propriedades maiores, mas pode ser encontrado em todos os tamanhos de propriedade. Você pode ter um sistema intensivo em capital, intensivo em mecanização, em pequena propriedade. Uma coisa não impede a outra. Uma agricultura pode ser de base familiar, mas também utilizar uma boa quantidade de insumos mais modernos. Pode utilizar semente selecionada, pode utilizar até fertilizantes químicos. A agricultura familiar também não é sinônimo de agricultura orgânica. Apesar de a agricultura orgânica basicamente estar relacionada à agricultura familiar. Ou seja, a maior parte da agricultura orgânica ela está associada a uma agricultura familiar. Mas a maior parte da agricultura familiar não é necessariamente orgânica. Então, esse sistema intensivo, o exemplo é a agricultura empresarial, né? Que alguns chamam em alguns livros de plantations modernos. Os plantations são aquelas formas de produção que a ideia o termo plantation vem da referência à produção colonial, né? Que era baseada em grandes propriedades, monocultoras, voltadas para exportação, na época colonial, baseado no trabalho escravo. No caso, agora, que a gente chama de plantations modernos, baseado em mão de obra barata. E em pouca quantidade de mão de obra, se for comparar com outras formas de produzir, né? Mas continua com a ideia de grandes propriedades, monocultoras para exportação. E aqui no desenho está mostrando aqui 100 espaços em descanso. A ideia de uma agricultura intensiva, moderna, é a de não utilização de espaços para pousio, para deixar descansando. Não. É o uso intenso o tempo todo. Por quê? Tem o tempo todo insumos que vão tentar reconstituir as características da terra. Não vão conseguir. A longo prazo, isso vai gerar necessidade de cada vez mais insumos serem utilizados, principalmente fertilizantes químicos, se você usa o tempo todo essa terra. Mas é uma possibilidade. Então, para esse vídeo é só e fui!